Todo campus universitário tem uma trilha sonora própria. O som baixo das conversas nos corredores, o virar das páginas na biblioteca, o ruído distante da cidade lá fora. Mas aqui, há alguns anos, um som diferente começou a rasgar esse silêncio. Uma batida insistente, forte, primitiva. Um som que mudaria o ritmo de tudo. Para entender como a Furiosa se tornou o que é hoje, a gente precisa voltar no tempo. Contar a sua história. A história oficial começa em 2013, mas ela não começa com música. Começa com um silêncio. A Atlética de Engenharia 15 de Março, Atlética Fúria, tinha alguns instrumentos guardados na salinha. Esses instrumentos estavam parados, esperando por alguém que soubesse tocá-los. Até que em meados de novembro daquele ano, surgiu a notícia que ia rolar o primeiro ensaio geral. Para isso, chamaram o Conrado, da bateria tatucada, para ensinar o básico, o beabá do samba. Pouca gente apareceu, mas os poucos que ficaram, uns 7 membros fixos, fizeram toda a diferença. Ninguém ali sabia o nome dos instrumentos, nem o que queria direito. Era mais um passatempo entre as aulas. 2 vezes por semana, eles se juntavam, aprendendo sozinhos com vídeos, e viam o que saía. Obviamente, era um desastre, mas era um desastre lindo. Logo veio a crise de identidade. Precisavam de um nome. Na votação tinha de tudo: Rinoteria, Bonde da Fúria, Bate-Rino. Mas Furiosa, por causa do rinoceronte, soou melhor e era fácil de falar. Então assim, por uma votação simples e rápida, foi batizada Bateria Furiosa. Com o nome definido, montaram um repertório. 8 minutos de música, englobando tudo o que sabiam, mesmo que fosse bem repetitivo. Veio a primeira apresentação, numa festa da Atlética, a Quinta Superior, a antiga casa de festas Quintal Music Bar. Eles subiram no palco ao som de We Will Rock You, os surdos fazendo as 2 primeiras batidas e os outros instrumentos a terceira. A apresentação foi empolgante. O feedback do público foi incrível. Sabe o mais engraçado? Eles sabiam que não tinha sido boa, mas foi aquele feedback positivo que manteve o grupo na linha. Foi ali que o passatempo começou a virar algo sério. Mas sério significava caro. A partir daí, começou a corrida para levantar fundos. Vieram as rifas para pagar alguém mais experiente que pudesse ensinar. Veio o famoso Dogão Furioso. E anos seguintes foi criado canecas, cordões, corta-ventos, saco-chilas, moletons, produtos que ajudam a Furiosa a sobreviver financeiramente. Após a primeira apresentação, mais membros chegaram. E com mais gente, veio o maior problema de todos: o barulho. Foi extremamente difícil conseguir apoio da faculdade. A professora Sônia, hoje a coordenadora do projeto, era uma das poucas que tentava ajudar. Mas a bateria foi proibida de tocar no campus diversas vezes. Chegaram a ser processados pela vizinhança, tendo que ir a juízo por causa do barulho. Com a expulsão, os ensaios migraram para a linha do trem, para a frente da Bela Agrícola, para a Praça Botafogo. Qualquer lugar longe o bastante para não incomodar. Só muito tempo depois, conseguiram autorização para usar o anfiteatro e espaços dentro do campus. Com o tempo, o Bloco Furioso foi consolidado para tocar em eventos e levantar mais dinheiro. O bloco fez muito sucesso e era presença garantida em diversos eventos da Atlética. O nome Bloco Furioso também foi escolhido por votação, com as opções de nome BFF, Bloco da Fúria Sem Freio, Febre Amarela, Carreta Furiosa e, por fim, o mais votado, Bloco Furioso. Com a estruturação bem feita, surgiu a primeira competição, o Engenharia das Paranaense de 2015 em Umuarama e ano seguinte, 2016, em Maringá.
A partir daí, vieram os altos e baixos, os rebaixamentos, as tretas, os últimos lugares. A Furiosa ficou conhecida como 8 ou 80 nas competições, mas ela nunca parou de lutar para conseguir se destacar no mundo de bateria universitária. O primeiro troféu foi muito gratificante, na segunda divisão do Engenharia das Paranaense 2018, em Toledo, Paraná. Com essa classificação, a Furiosa subiu para a primeira divisão da competição. No ano seguinte, essa evolução alcançou outro nível, no Desafio de Baterias de Londrina, GIA 2019, onde foi mostrado ao mundo simplesmente o melhor e mais difícil solo de caixa de todas as baterias universitárias. Apesar da festa, anos depois, o rebaixamento no Engenharia das Paranaense em 2022 foi muito sofrido. Doeu, abalou a confiança. A Furiosa refletia se estava no caminho certo, mas apesar do baque, foi um ano de grande aprendizado. Logo após o rebaixamento, rapidamente vieram as conquistas. O convite para o Campeonato Nacional, a pré-seletiva do Balatucada, batendo na trave em quarto lugar em 2022. Mas todos ficaram orgulhosos. O sonho de competir com as melhores baterias do país aconteceu. A bateria Furiosa chegou onde sempre quis. Depois de alguns meses, todo esse esforço foi recompensado. Com o pódio no GIA 2022, em Londrina, a Furiosa ficou em segundo lugar e ganhou estandartes de tamborim e surdo de marcação. Essa glória continuou no ano seguinte, com o Engenharia das Paranaense 2023 em Maringá, conquistando o primeiro lugar na competição. Com isso, a Furiosa retornava à primeira divisão do Engenharia das Paranaense. E por fim, no mesmo ano em São Paulo, na pré-seletiva do Balatucada 2023, a Furiosa ficou em primeiro lugar no pódio, com os estandartes de caixa, surdo de terceira e agogô. Tudo isso mostra que a Furiosa é mais que um grupo de música. É uma família que, apesar das dificuldades, sempre esteve unida para enfrentar tudo e conquistar mais objetivos. Hoje, aquela semente de 2013 se tornou uma organização complexa. A Furiosa tem uma estrutura clara. Tem mestre, diretoria administrativa, os diretores de cada naipe. Cada um com sua responsabilidade, garantindo que a engrenagem continue girando. E no coração de tudo estão os membros. Veteranos, calouros, gente de todos os cursos. Eles recebem o legado daquele primeiro grupo, daquela faísca de paixão que, até hoje, atrai gente nova. Gente que nem sabia que tinha o ritmo correndo nas veias.